Muito bem. A questão da Previdência Social no Brasil, ela vai estar entrando agora em pauta, né? Não somente por parte do governo, né? Que nós estamos aí acompanhando, mas também vai estar entrando em pauta em todos os noticiários, tá? Na TV aberta, na TV fechada, em todas as mídias sociais. Agora, a grande parte, né? Ou melhor, toda a TV fechada, toda a TV aberta, toda a TV que é concessão, essa gente aí que é o famoso pagou, falou, né? Eles sempre vão estar apresentando para a população metade da informação. E isso é terrível porque eu apresento para vocês aqui, logo na sequência, um pequeno levantamento que eu acabei fazendo. E para fazer esse pequeno levantamento eu tive muitas dificuldades, porque as informações elas não estão claras, o governo não disponibiliza as informações de uma maneira simples para que você possa compreender. Então é um exercício, né? É um exercício que nós temos que fazer para chegar a esses números e chegar ao consenso que eu cheguei e a conclusão que eu cheguei fazendo esse pequeno exercício que eu vou estar mostrando para vocês aí logo em seguida. Eu acho que o grande problema realmente nós brasileiros não acompanhamos, né? Acredito que nenhum brasileiro acompanhe, pelo menos normal, né? Nem mesmo grande parte desses deputados, nem mesmo grande parte desses senadores, nem mesmo grande parte dos funcionários públicos, servidores, militares, seja lá quem for, né? Eles não acompanham. Nem nós temos a visão completa do que se chama e daquilo que se trata Previdência Social brasileira. Infelizmente o governo esconde, o governo camufla uma série de dados, uma série de resultados, existe uma série de leis que ficam saltando de uma pasta para outra, e para fazer o acompanhamento disso demanda um tempo. Eu fiz esse trabalho e acabei aí sendo o mais objetivo possível. Muita coisa daí foi retirada. Muita injustiça existe dentro e com relação a essa reforma da Previdência. A injustiça é enorme. É enorme. O problema é estrutural. Assim como toda a estrutura de governo brasileiro é viciada, toda a estrutura de governo brasileiro tem problemas gravíssimos e que não serão resolvidos. E eles deveriam ter sido resolvidos anteriormente a essa tal reforma da Previdência. Existem outros problemas. Inclusive dentro desse próprio estudo vocês vão identificar uma série de injustiças e uma série de erros e coisas absolutamente contrárias a qualquer tipo de que nós possamos conhecer aí como justiça, vai exatamente contra, totalmente contra. E na TV pagou, falou, eles vão continuar falando uma série de coisas que não são verdade, para que você acredite, para que você engula de bom grado e ainda fique feliz com a reforma da Previdência que eles estão aí planejando. É terrível, senhores. É terrível. É chegado o momento de nós tomarmos mais cuidado com coisas desse tipo e começarmos a olhar nas entrelinhas. Vejam só. Muito bem, camaradas, aqui estamos, tá? Trazendo esses dados que eu acabei aí coletando a partir de balanços realizados aí na Receita Federal e também na Previdência Social. Vale lembrar que não é um trabalho tão simples assim, porque
Se você for se guiar, por exemplo, por aquilo que diz a televisão, diz aí as mídias sociais, né? A mídia social paga pelo governo para fazer propaganda positiva com relação à reforma da Previdência, você vai ter uma grande dificuldade para chegar, porque eles apresentam apenas aí os números que são interessantes a eles. E outros números e outros detalhes eles não apresentam, eles não fazem esse tipo de trabalho completo, vamos dizer assim, que eu pretendo e também busquei fazer com essa minha apresentação. Tá? A princípio, só para vocês terem uma ideia, em um balanço da Receita Federal do ano de 2017, a Unafisco Nacional, está aqui a fonte, eles fizeram uma verificação daquele balanço apresentado pela Receita Federal e também pela Previdência Social, e ali no final desse balanço eles colocaram uma nota, inclusive eu tenho esse balanço e também tem esse compêndio de verificação, né, da Unafisco, deixo à disposição de qualquer interessado, é só me solicitar que eu envio, não é? E no final do balanço, no final da verificação do balanço, eles colocaram aqui uma nota muito importante, que vai de encontro ao que nós estamos vendo hoje aí a mídia dizer, e que vai de encontro também às dificuldades que eu encontrei para atingir, para chegar até esses dados. Tá? E essa nota está aqui. Arrecadação previdenciária. A partir da aprovação da unificação da Secretaria da Receita Federal e da Secretaria da Receita Previdenciária, com a criação da RFB, Receita Federal do Brasil, Lei 11.457, de 16 de março de 2007, vão lá ver quem é que estava na presidência, vão lá ver quem eram os presidentes da Câmara e do Senado, vão lá ver em 2007 quem é que estava mandando no Brasil. As receitas previdenciárias vêm sendo divulgadas mescladamente com os outros tributos da União, o que poderá dificultar uma maior evidenciação dos recursos pertencentes aos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social. Então veja bem que a coisa foi feita mais ou menos de caso pensado. Até o pessoal da Unafisco teve dificuldades para evidenciar os recursos pertencentes aos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social. Então, essa lei aqui, 11.457, é bom que vocês pesquisem, né? Eu costumo sempre dizer isso, gosto que as pessoas pesquisem aquilo que eu digo e vejam a veracidade daquilo que eu estou colocando, né? Foi feito de caso pensado, ou seja, dificulta a evidenciação dos recursos pertencentes aos segurados. E eu vou mostrar para vocês aqui agora por que dificulta e um pouquinho, né, do que está sendo dito pela televisão, dito pela mídia, aquilo que é interessante e aquilo que não é interessante. Né? Vamos lá então. Vamos lá. Previdência Social do Brasil. Nessa coluna aqui eu vou estar colocando tudo aquilo que é gasto, com pensões e aposentadorias. E aqui eu estou colocando aquilo que são as contribuições previdenciárias ao INSS. Tá? Aqui déficit, se existir, né? A quantidade de beneficiários dentro de cada setor desse, o déficit anual por beneficiário e o déficit mensal por beneficiário. Os valores aqui são valores anuais que estão aqui nessa coluna, tá ok? Então vamos lá. Setor privado, onde estou incluído a minha pessoa e vocês todos aí, talvez aí que estejam me vendo, né? Ou pelo menos a grande maioria, porque vocês vão entender que somos 29 milhões de beneficiários. Eu ainda não sou,
mas vou ser o 29 milhões e um beneficiário daqui a algum tempo. Então vamos lá. Benefícios previdenciários urbanos. São pagos 420 bilhões anuais. Benefícios previdenciários rurais, 115 bilhões anuais. Compensação previdenciária, 2 bilhões 693. Funcionamento de unidades previdenciárias, aquela unidade do INSS que você tem na sua cidade, ela tem um custo, e no Brasil todo são 886 milhões de reais todos os anos. Processamento de dados e benefícios, papel onde eles imprimem aquilo que você vai receber, etc., 344 milhões. Outros, inclusive aqui eu fico muito nervoso, né, quando eu vejo esse negócio aqui de outros. Não existem outros, né? Mesmo porque o valor é bastante alto, 346 milhões. O total de gastos, né, e de pagamento de pensões e aposentadorias do setor privado consome todos os anos 541 bilhões de reais, ok? E as contribuições previdenciárias que vêm do setor privado, empresas e funcionários, 396 bilhões, ok? Acontecendo aqui um déficit anual dentro do setor privado de 144 bilhões, sendo que os beneficiários são 29 milhões, o déficit anual por beneficiário é de R$ 4.900 e o déficit mensal por beneficiário é R$ 416, tá ok? Então veja bem, a contribuição que é descontada do teu salário e que o teu patrão paga também todos os meses, ela soma 396 bilhões, sendo que são gastos 541 bilhões. Existe, portanto, aqui uma diferença, um déficit, que vocês vão entender lá na frente por que ele não existe, de 144 bilhões. Muito bem, vamos seguindo aqui. Setor público. Veja bem que tudo isso está dentro da mesma planilha, tá? Aposentadorias e pensões da União, 61 bilhões. Está aqui. Ativos civis da União. Isso aqui são prestadores de serviço para a União, que eles não são funcionários, mas são ativos e estão lá. 18 bilhões e 700. Administração da unidade. Existe uma unidade aí, né? 10 milhões 727, né? Dando um total de gastos e pagamentos, né, para o setor público de 61 bilhões e 200 milhões de reais. Contribuições, veja bem aqui, ó, contribuições previdenciárias, né? Contribuições aqui do setor público, zero. Veja bem que no setor privado existe aqui a contribuição de 396, que é descontada de mim e do teu patrão, e de vocês também, 396. Depois, chegando aqui ao setor público, não é descontado nada, né? Então são zero. Então existe um déficit anual de 61 bilhões e 200, que é exatamente o valor que é pago pelas aposentadorias e pensões do setor público, ok? A grande diferença vem aqui. O setor privado são 29 milhões de beneficiários, sendo que no setor público são apenas 980 mil. E o déficit anual por beneficiário, que é de R$ 4.900 por trabalhador, por beneficiário do setor privado, ele sobe de 4.900 para R$ 62.000 por beneficiário. E o déficit mensal por beneficiário,
que é de R$ 416 para o setor privado, ele vai para R$ 5.200 no setor público. Vejam a cavalar diferença, tá? E também a quantidade de pessoas que são atendidas pela Previdência no setor privado e aqueles que são atendidos pelo setor público, 980 mil. Muito bem. Aí agora continuando, setor público, quando eles falam na televisão, não estão inclusos os militares. Eles colocam lá um valor, né? E inclusive eles chegam a dizer assim, né, muitas vezes, porque o déficit está em 200 bilhões. Eles somam os 60 bilhões que são pagos pelo setor público, mais os 140 bilhões que está descoberto do setor privado e dizem que o déficit é de 200 bilhões. São essas duas casas aqui, ó, esses dois números aqui. Só que eles esquecem de contar para você que existe uma terceira casa, né? Que são os militares inativos e as pensões, tá? Vamos ver quanto é que isso custa. Pensões de militares das Forças Armadas, 19 bilhões. São 19 bilhões anuais que são pagos em pensões para militares das Forças Armadas. Pensões de militares do antigo estado da Guanabara. Vejam bem onde é que vai parar a coisa. Estado da Guanabara, eu acho que não existe nesse país aqui desde 1600 e alguma coisa, né? Estado da Guanabara, 778 milhões de reais. Inativos e pensionistas da Polícia Civil do Distrito Federal. Nossa, inativos e pensionistas da Polícia Civil do Distrito Federal, 958 milhões. Pensionistas da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro do Distrito Federal, 413 milhões. Somados as pensões de inativos e os inativos militares, né? Os inativos estão vivos ainda, né? E as pensões são pagas para esposas, filhas, netos, genros e tudo mais. 21 bilhões de reais todos os anos. Né? Então, esqueça aqueles 200 bilhões, na verdade tem mais 21 bilhões aqui que eles não contaram para vocês que existe. E tudo isso, 21 bilhões, é destinado para 378 mil indivíduos beneficiários. Está aqui, ó, 378 mil beneficiários. Déficit anual por beneficiário militar é de R$ 55.977,67. Um pouco abaixo aí, né? Eles ganham um pouco menos aqui do que o setor público, né? Mas ganham cerca de 11 vezes mais do que o déficit por beneficiário, né? Sendo que eles deixam um déficit mensal por beneficiário, os militares inativos e suas pensões, de R$ 4.664,80. Então veja bem, esses são os três setores: setor privado, setor público, militares inativos. Esses aqui são os três setores que pagam aposentadorias e pensões aqui no Brasil. Tá? Além disso, existe um tal de Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Desenvolvimento, que cobre ativos civis da União, 4 bilhões 388, não são os mesmos aqui de cima não, tá? Não é o mesmo número daqui não. Isso aqui são outros gastos, tá? Ligado à manutenção do Ministério do Desenvolvimento. Quando eles colocam União aqui, nós estamos pagando, na verdade, para a gente que está lotada no Ministério do Desenvolvimento, tá ok? Então, ativos civis da União, 4 bilhões 388 milhões.
Contribuição da União para autarquias e fundações para custeio da Previdência dos servidores públicos federais, 914 milhões. Benefícios obrigatórios aos servidores civis militares e seus dependentes. Aqui tem uma porção de coisa aqui para militares e seus dependentes. 228 milhões. Depois, nós vamos encontrar aqui assistência médica e odontológica aos servidores civis, empregados militares e seus dependentes. 139 milhões de reais todos os anos. Eu postei isso daqui, teve alguns comentários lá, né, mas isso aqui foi adquirido, direito adquirido. Sim, direito adquirido a partir de um legislativo corrupto que nós temos nesse país aqui pelo menos há uns 50 anos, né? Então é isso daí, porque tem toda essa vantagem aqui para assistência médica e odontológica aos servidores civis, empregados militares e seus dependentes, e não tem para o setor público, né? Nós não temos assistência odontológica e assistência médica ao nível que esses camaradas aqui têm. Então são 139 milhões. Administração de unidade, 84 milhões. Não sei lá que unidade. Capacitação de servidores públicos federais em processos de qualificação e requalificação. Isso aqui são os cursinhos que são feitos pelos servidores públicos aí, para atender você tão bem lá no INSS, quando você vai fazer uma pergunta a respeito se está no tempo de você se aposentar. Aquela fila enorme, e você daí é atendido com aquela cara de poucos amigos, né? E daí eles ganham um curso, né, anual aí para serem qualificados e requalificados de 300 milhões de reais. E mais uma vez aparece aquilo que eu não gosto, que são os outros. Mais 10 milhões, é bagatela, 10 milhões de reais. Muito bem, só com isso aqui, né? Só com isso aqui, só com esse setor aqui, Programa de Gestão e Manutenção no Ministério do Desenvolvimento, o total de gasto é de 5 bilhões 766 milhões. A arrecadação para custear isso aqui não existe, também é zero, e portanto nós vamos ter aqui um déficit de 5 bilhões 766 milhões, tá ok? Muito bem, agora eu vou fazer uma somatória, né? Vou somar gasto anual de pensões e aposentadorias, gasto total com setor privado, setor público, militares, programas de gestão. Nós vamos ter aqui 629 bilhões 229 milhões 925 mil 885 reais e 64 centavos. 629 bilhões. Vamos lá. Contribuições previdenciárias. O setor público contribui, né, ou melhor, o setor privado contribui. O setor público não contribui com nada. Militares e nativos não contribuem com nada. E programa de gestão e manutenção, desenvolvimento, também não tem contribuição nenhuma. Isso aqui é só custo, gasto. Tá? Antes que venham dizer aqui, viu, que não, mas é descontado 11% do setor público, é descontado 11% dos militares, viu? Aqui já está considerado, tá? O descontinho aqui já está considerado, né? Por isso que não entra como contribuição, porque senão o valor aqui seria outro, né? Então já tomei o cuidado de deixar o valor de 11%, que é a contribuição, já descontado nesses valores principais aqui, até para não complicar demais. Tá? Então, nós teremos aqui como contribuição 396 bilhões 200 milhões de reais, que é feito somente pelo setor privado. Se eu subtrair, tá, aquilo que eu tenho para pagar daquilo que eu tenho para receber,
eu tenho aqui então um déficit de 233 bilhões anuais. Não sei se vocês viram esse número aqui em algum lugar, mas a despesa, o custeio do negócio é esse aqui, 233 bilhões de reais, ficando negativo todos os anos, de acordo com o que diz o governo, de acordo com o que conta a televisão, de acordo com o que diz a mídia paga pelo governo para fazer propaganda positiva do negócio, né? 233 bilhões de reais é aquilo que fica devendo, é aquilo que fica faltando, é aquilo que não existe, é aquilo que vai levar o Brasil à falência, e o Brasil está perdido, 233. Tá? Muito bem. Aí você pega nos últimos dias aí, e você ouve o Paulo Guedes falando de uma economia pretendida em 10 anos. Isso aqui é muito importante, esses 10 anos aqui, tá? Eu vou explicar aqui na sequência. Economia pretendida em 10 anos de 1 trilhão de reais. 1 trilhão de reais em economia pretendida em 10 anos com a reforma da Previdência que eles estão aí tentando, ou já está tudo pronto, né, para ser apresentado ao presidente da República, que diz que não entende nada de economia, né, e vai assinar sem ler, porque não vou nem fazer o comentário do que ele é, né, é um apedeuta, então é dessa forma, né. Mas essa economia pretendida, se nós pegarmos aí esse 1 trilhão e dividirmos pelos 10 anos que ele está pretendendo, é uma economia que ele está pretendendo fazer, economia, vamos colocar assim, entre parênteses, economia, de 100 bilhões de reais. Ou seja, esses 100 bilhões aqui representam 43% desse valor aqui, ó. Prestem bem atenção, 233 bilhões é o que fica descoberto, né, entre as despesas e a única contribuição que existe, que é do setor público. Então, 100 bilhões que ele pretende economizar por ano, né, é apenas 43% desse valor aqui. Ou seja, para onde vai parar para que eu vou economizar 100 bilhões se eu vou continuar devendo 233? Aí veio a boa pergunta. Eu não vou continuar devendo 233. Por quê? Porque a Previdência Social brasileira ela tem outras fontes de financiamento. Ela possui outras fontes de financiamento. Tá aqui, ó, outras receitas previdenciárias da Previdência Social brasileira. Tá? A principal delas, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, mais contribuição social sobre o lucro líquido, PIS/PASEP. Montante, 283 bilhões de reais todos os anos. Tem mais uma aqui, ó, contribuição sobre a receita de concursos de prognósticos. Quando o pessoal joga lá na Mega Sena, na loteria esportiva, né, etc., entra mais 6 bilhões e 700 milhões de reais nos cofres públicos. Somando esses valores, são 289 bilhões de reais que entram. Ok? Só que daí, né, vamos lembrar, esse dinheiro aqui é da Previdência. Então vamos subtrair disso daqui, que eles não dizem, não contam que existe, os 233 bilhões que está em aberto aqui, ó. 233 bilhões em aberto, porque só houve a contribuição pública e porque colocaram aqui os gastos de militares e também de servidores públicos, tudo junto. Subtraíram apenas a contribuição pública, né, ou melhor, a contribuição privada, e ficou um descoberto aqui de 233 bi. Vamos descontar os 233 bi aqui. Sobra um total de 56 bilhões 770 milhões
R$ 74.114,36. Muito bem, cadê o déficit? Cadê o déficit? Eles estão apresentando para a gente isso aqui, somente isso aqui, uma parte da história. A outra parte da história eles não estão contando, tá? Mas a Previdência Social brasileira, todos os meses, tem que sobrar nela 56 bilhões de reais. Não existe déficit na Previdência. Não existe déficit na Previdência. Não existe déficit na Previdência. Existe sobra de caixa de 56 bilhões de reais. Isso que fique muito bem claro, tá? Muito bem. 43% desse valor, 100 bilhões. Para que o governo quer fazer isso? O problema todo é o seguinte, tá? O problema todo é que, e eu vou mostrar para vocês aqui, né? Existe um negócio chamado de DRU, Desvinculação de Receitas da União, mecanismo que permite ao governo federal usar livremente 30%, em alguns lugares eu ouvi dizer aí 20%, não é, foi modificado em 2015, ok? De 20 para 30, está até marcado aqui embaixo, 30% de todos os tributos federais vinculados por lei a fundos ou despesas, certo? A principal fonte de recursos da DRU são as contribuições sociais, contribuição para financiamento da Seguridade Social, contribuição social são as contribuições sociais que respondem por 90% do montante desvinculado em todas as contas do governo. O nosso dinheiro está aqui, está sendo usado, 30% dele é descontado anualmente, desses 283 bilhões de reais aqui, para ir para outras áreas do governo. Tá? Aí tiro daqui e falta. Né? E a DRU ela foi modificada em 2015, passando de 20% para 30%, e estará válida até 2023. Em 2023 ela não existirá mais. Ela não vai mais funcionar. Então vamos lá. Eu tenho um total, aqui, somando as contribuições para o financiamento e a contribuição dos concursos e prognósticos. Eles fazem desconto sobre as contribuições sociais. Tá? Então são essas duas aqui. Então eles vão estar descontando 30% dos 289 bilhões que nós temos, que pertence aos trabalhadores. Porque quem paga PIS e COFINS nesse país aqui é empresário, é trabalhador. Pequenas empresas. Você aí, para abrir uma padaria na esquina, você tem que tirar um talão de notas e recolher PIS e COFINS. Tá? 30% dos 289 bilhões é igual a 86 bilhões 940 mil. 86 bilhões 940 milhões de reais. Muito bem. O que isso significa? Significa que se nós olharmos aqui, 100 bilhões que o Paulo Guedes quer economizar, ele já é retirado hoje praticamente pela DRU. Então o que vai acontecer? A DRU vai continuar existindo. A DRU não vai deixar de existir. Além desses 86 bilhões aqui que a DRU leva embora para outros lugares, ele quer mais 100. Vocês estão entendendo?
dos 86, ou seja, ele quer meter a mão nesse dinheirinho aqui e também quer meter a mão em mais 100. Por que que ele quer meter a mão em mais 100? Tem um negócio no mercado financeiro, e o Brasil nos últimos anos, principalmente com a crise e tudo mais, andou tomando muito empréstimo, né, no setor privado. Andou vendendo muito letras do tesouro para banqueiros e especuladores. Andou colocando juro lá nas estratosferas e vendeu esses papéis para essa gente. E essa gente quer ter a garantia de que vai receber o seu tão suado dinheirinho que foi investido no Brasil. Tudo bem, só que chegaram num ponto, foram dando corda, é mais ou menos o que o banco faz para você, e chega num ponto, ele diz assim, olha, eu não posso mais emprestar dinheiro para você, eu não vou mais emprestar dinheiro para você, eu quero uma garantia, 100 bilhões por ano, de que você vai me pagar, eu preciso de uma garantia. Então, meus amigos, a reforma da Previdência é uma garantia que vai ser entregue para banqueiros e especuladores. Nós não temos déficit na Previdência Social. Nós não temos um superávit de 56.770 bilhões e 74 mil 114 reais e 36 centavos, 56 bilhões. Mas é preciso que você acredite que está quebrado, porque se você souber disso, que não está quebrado, pode ser que você faça movimentos, que você vá para a rua, que você proteste, que você faça vídeos, que você faça um barulho danado, etc. Isso daí pode acabar influenciando político, e a gente vai ter contato com o político naquele final de semana que ele vier para a cidade, a gente vai conversar com ele olho no olho, que se ele votar a favor desse negócio aqui, ele está roubando o povo, né? Mas então não existe déficit. O que o governo está querendo é mais dinheiro. O governo está querendo tomar mais empréstimo. Mas para que tomar mais empréstimo se eles estão querendo privatizar uma série de empresas estatais? Pois é, eles querem vender essas empresas estatais também, mas eles também querem abrir mais estradas para depois dar concessão para gente da iniciativa privada vir cobrar pedágio. Eles querem criar mais algumas empresas estatais aí para poder vender barato depois para o próprio especulador que deu o dinheiro emprestado. Vocês estão entendendo que é uma ciranda? Né? É uma ciranda. Tá? Então, o governo precisa apresentar esses 100 bilhões aqui para conseguir mais empréstimo, para poder gastar da mesma maneira que foi feito lá atrás. Né? Porque até 2000, se vocês perceberem bem, até 2015, pouco se falava dessa questão aí de previdência. Mas daí o que aconteceu? A DRU, ela passou de 20 para 30. Né? Quando ela passou de 20 para 30, né, ela começou a deixar em descoberto o caixa. Né? Começou a deixar em descoberto o caixa, porque são 86 bilhões. E nós temos um saldo, uma sobra mesmo, anual de 56. Então, na verdade, nós temos descoberto aqui apenas 30 bilhões. 30 bilhões. Que, corrigindo-se alguns defeitos, algumas injustiças e algumas coisas totalmente erradas que existem, como pensões de militares, que vocês vão ver aqui daqui a pouco, né? Como vocês vão ver aqui, aposentadorias e pensões da União, que vocês vão ver também, eu coloquei aqui os valores só para vocês tomarem conhecimento. Vocês vão ver que era uma questão fácil de fazer justiça, com uma canetada podia ser resolvido, colocando essa gente no patamar, né? Porque hoje
Até coloquei aqui, é claro que muitos absurdos precisam ser revistos. Olha o salário médio por categoria. Inativo civil, né? Inativo civil. Pensionista, o marido morreu, a mulher ficou com aquela aposentadoria. A aposentadoria que a pessoa recebe, a média dentro dos 29 milhões de trabalhadores e pensões aposentados aí que existem no Brasil, a média que paga é de R$ 1.400. Já um inativo do setor executivo, do executivo, 7.620. Isso aqui é médio, hein? 7.620. Inativo do judiciário, R$ 22.245. Inativo do legislativo, R$ 28.593. Militares inativos, R$ 89.925. R$ 89.925. E dou um exemplo, né? Dou um exemplo. Até citaram aí um tempo aí o tal do Major Olímpio, né? Uma vez em uma discussão, o Geraldo Alckmin, ex-governador aqui do estado de São Paulo, cansado de escutar o Olímpio ir lá berrar toda vez que ele estava fazendo um discurso, o Geraldo Alckmin, com o microfone na mão, eu tenho isso aqui gravado, viu, Major Olímpio, não adianta vir querer. O Geraldo Alckmin contou quanto ganha o Major Olímpio. Ele ganhava R$ 70 mil, R$ 70 mil, reformado, militar inativo, R$ 70 mil, tá? Então, se você pegar todos os militares do Brasil aí, a média é 89 mil. Tem gente que ganha muito mais do que 100, 110, 120 mil reais por mês. Por mês. Enquanto nós aqui, da iniciativa privada, ganhamos R$ 1.400 em média. Sendo que aqui existe um teto, né? Existe um teto que hoje é de R$ 5.645,85. Se você está trabalhando numa empresa e você ganha lá R$ 10 mil, a hora que você aposentar, você passa a receber R$ 5.645. Tá? Diminui a tua renda. Já no caso de inativos do executivo, judiciário, legislativo e militares, eles continuam recebendo o salário integral. Quando tem reajuste para funcionalismo público, eles recebem também. Tá? Então está aqui uma parte, ou melhor, que com alguma correção, não estou nem dizendo aqui que precisa derrubar todo mundo, tá? Com alguma correção aqui, ninguém vai morrer, né, se deixar de receber, por exemplo, R$ 10 mil, quem ganha 89, né? Não vai deixar de morrer se deixar de receber R$ 5 mil, quem ganha 28. Não vai deixar de morrer quem ganha 22 mil e deixar de ganhar 2. Né? O teto das aposentadorias de quem foi contratado depois de 2013 no serviço público, por exemplo, é igual ao do setor privado, hoje de 5.645. Mas isso foi a partir de 2013. E daí, quem quiser receber mais precisa aderir a um sistema de previdência complementar. Né? O setor público já está assim, entrou nessa aqui agora. Né? Além disso, o governo dá também isenções a alguns setores e entidades filantrópicas. Olha as coisas que têm que ser corrigidas. Né? O governo dá algumas isenções a alguns setores e entidades filantrópicas, igrejas, tal, indústria montadora de automóveis, né? Construtoras de grande porte. A Receita Federal estima que essas desonerações significam menos 65 bilhões em arrecadação todos os anos. Está vendo? O governo está querendo tirar, está aqui, mas continua dando aqui.
continua aqui, regalando 65 bilhões todos os anos para montadores de veículos e entidades filantrópicas. Ah, mas a igreja precisa, a igreja arruma um monte de trouxa para votar nesses bandidos que estão aí hoje como políticos, né? E também setores como montadoras. Você acha que montadora de veículo, vocês acham que construtora de grande porte precisa de isenção de alguma coisa? Tem a dó, né? Olha, esse aqui eu tenho escutado em alguns lugares aqui, e aqui é interessante, grande volume da dívida previdenciária, cerca de 450 bilhões de contribuições não pagas por empresas. Até colocar aqui uma relação das empresas que devem os 450 bilhões. Só que eles esqueceram que quem mais deve é a Varig, que já foi para falência, né? VASP, que já faliu, né? E mais uma série de outras empresas, aí, todas elas falidas. Pelo menos as 30 primeiras já foram para o brejo, né? Se foi fraudulenta a falência ou não, isso aí já é uma outra conversa, né? Segundo a Procuradoria da Fazenda Nacional, no entanto, somente 175 bilhões correspondem a débitos recuperáveis. E por que o governo não recupera? Já que muitas das empresas com dívidas são falidas, né? Ou seja, nas 450 bilhões aí que aparecem como dívida previdenciária, né, apenas 175 bilhões podem ser recuperados. Mas vale lembrar que no meio desses 175 bilhões existem muitas empresas que pertencem a políticos. Portanto, os 175 bilhões para serem recuperados precisa passar aí por uma longa batalha até que se consiga tirar alguma coisa. Eles podem, por exemplo, 175 bilhões, né, financiar esse negócio ou fazer uma proposta de pagamento em 175 anos. Até lá eu acho que já não estarei mais aqui para contar para vocês o fim dessa história. No caso dos militares e servidores públicos, o Tesouro Nacional é responsável por todas as despesas, porque não há o equivalente à contribuição patronal do setor privado, tá? Então, voltando lá no início da nossa planilha, olha aqui. Só quem contribui, setor privado, com 396 bilhões. E é claro, o setor patronal, contribuição, COFINS, PIS, 283 bilhões. E aqui, do povo que joga na loteria esportiva, 6 bilhões, subtotal 289 bilhões e 800. Tá ok? É para sobrar mensalmente no caixa 56 bilhões de reais. E como tudo isso é apresentado de forma fatiada, eles ficam dizendo para você na televisão que todos os anos 233 bilhões estão ficando aí como déficit. E não é verdade. Não é verdade, isso é mentira. Tá? Porque se eles contarem a verdade, eles vão perder essa oportunidadezinha aqui de 100 bilhões para tomar como empréstimo, que esses 100 bilhões aqui é o setor especulativo que está pedindo como garantia para o governo, 100 bi todos os anos, né? Porque o governo tomou muito dinheiro emprestado e quer continuar tomando dinheiro emprestado dessa gente. O problema estrutural não foi resolvido. O problema com todas essas coisas aqui, que tem muita injustiça aqui no meio, também não foi e não será resolvido. Tá? Isso aqui não vai ser resolvido. Não é para fazer justiça que existe reforma da Previdência. É para dar garantia para especuladores, é para que o governo possa tomar mais dinheiro emprestado para construir coisas, para privatizar a preço de banana daqui a algum tempo.
Isso é importante, e isso é importante que todos saibam, que fique muito bem claro. E é isso daí. Minha planilha é essa, a explicação da planilha foi essa. Se existirem aí mais alguns interessados em colaborar com esses números, ela está aqui à disposição, depois eu posso até passar para quem quiser. Bom, acima de tudo, eu espero que você que tem assistido esse vídeo tenha compreendido pelo menos 50% daquilo que eu falei, 50% daquilo que está nessas planilhas. Vamos nos mobilizar, pelo menos uma vez, vamos compartilhar esse vídeo. É a primeira vez que eu peço isso em um vídeo meu, que ele seja compartilhado. É a primeira vez que eu vou estar pedindo também que vocês provoquem a discussão, provoquem o assunto com seus amigos, com as pessoas que vocês conhecem, para que nós possamos, pelo menos, fazer alguma pressão e que essa gente venha nos trazer todas as informações necessárias e todas as informações verdadeiras que são omitidas dentro desse processo de reforma da Previdência. Não é possível que seja assinado um cheque em branco durante 10 anos para o futuro do Brasil, porque uma vez essa Previdência sendo proclamada, essa reforma da Previdência sendo proclamada, ela não vai voltar atrás, jamais voltará atrás, jamais voltaremos a ter o status que nós temos hoje. E mais, todas as injustiças, todos os erros, todos os desvios, toda a corrupção, todos os interesses escusos aí de especuladores e banqueiros não serão corrigidos, não voltarão atrás. O tempo não vai voltar, o tempo não voltará, e nem todos os problemas estruturais que existem nesse país serão corrigidos. A reforma da Previdência ela foi escolhida para ser a bala de prata, a última alternativa, ou uma alternativa a mais para o governo que aí está. Portanto, deixemos de viver de momentos finais, deixemos de viver em cima da hora, conforme é feito aqui. Vamos deixar de viver no afogadilho, nos colocando contra a parede. É preciso construir um país, sim, mas com os pés no chão. Com os pés no chão. São necessárias reformas estruturais para que tenhamos produtividade, para que tenhamos a divulgação desse país no mundo todo. Isso falando dentro de um contexto liberal, porque eu poderia estar falando aqui dentro de um contexto totalmente contrário a isso. E olha que ainda estou dizendo, com relação à produtividade, existe muito ainda a ser melhorado nesse país, muitas injustiças a serem corrigidas. Por mais que se diga que os funcionários públicos, os militares, receberam direito adquirido e a questão de mérito, mas foi adquirido e é mérito, e isso foi construído em cima de legislaturas, de mandatos absolutamente corruptos. Tudo foi construído nesse país aqui com o suor do povo e não pode ser desperdiçado e jogado fora da maneira como está sendo. E não se enganem,
esse Congresso que aí está, esse Senado que aí está, esse presidente que aí está, esses ministros que aí estão, são tão ou mais incompetentes do que todos que já passaram nesse país nos últimos 50 anos. Tenham isso em mente. Não percamos de vista essa questão da reforma da Previdência. Ela é importantíssima. Estamos sendo roubados. Essa é a palavra final. Obrigado.